Marcos capítulo 5, os versículos de 1 a 20. Todo mundo achou? Diz a palavra de Deus. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera, e indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém. Feche seus olhos e peça a Deus: Deus, fale comigo, fale ao meu coração através da tua palavra. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, pela palavra do Senhor, e te pedimos que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para recebermos a tua mensagem e não esquecermos, mas sermos transformados pela palavra do Senhor. Ó Deus, repreenda tudo aquilo que queira roubar a palavra do Senhor de nós. Tende misericórdia e nos abençoe. Nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Como vai a sua família? Espero que esteja bem, pela graça e a misericórdia do Senhor. Mas você tem conseguido olhar para as famílias à sua volta, especialmente as famílias que estão vivendo um inferno? Olhar com compaixão, enxergar com compaixão aqueles que estão vivendo uma situação de calamidade. Queridos, eu não tenho dúvida que o Senhor Jesus, quando ele foi para a terra aqui dos Gerazenos, que era de maioria de não-judeus, ele foi para libertar esse homem endemoniado. Diz o texto que Jesus teve compaixão daquele homem. E o Evangelho de Marcos, ele vai nos mostrando o poder e a bondade do Senhor Jesus Cristo. O poder do Senhor Jesus Cristo na natureza, quando
A tempestade vem, os discípulos ficam apavorados, mas o Senhor acalma, manda que o mar se acalme e o vento se acalme, e de repente faz grande bonança, e eles ficam admirados, dizendo uns para os outros: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Esse é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aquele que tem poder sobre a natureza. Mas mais ainda, o Senhor Jesus é aquele que tem poder sobre as forças do mal, como os demônios, por exemplo. Nós vemos aqui um dos casos mais terríveis de possessão demoníaca. E o Senhor Jesus chega lá na vida daquele homem e transforma a vida daquele homem que tinha uma legião de demônios. Os demônios têm que obedecer, porque ali chegou, de fato, nisso o demônio tem razão quando ele chama Jesus Cristo de o Filho do Deus Altíssimo. Ali está a pessoa de Deus encarnada, em carne e osso, e o demônio tem que obedecer. Então, Jesus tem poder também sobre a tempestade, sobre os demônios. E que mais? Marcos vai dizer que Jesus tem poder sobre os enfermos, sobre as enfermidades, sobre a morte. Jesus tem poder. Nós vemos um pouco mais adiante aqui, no texto, quando Jesus Cristo cura a mulher que estava com fluxo de sangue e depois ressuscita a filha de Jairo, porque ele é a ressurreição e a vida. Então Marcos vai mostrando o poder libertador e a bondade do Senhor Jesus Cristo, trazendo salvação, libertação, conversão, libertando os cativos do diabo, como a gente viu no texto lá de 1 João 3, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E então, queridos, eu quero falar hoje com vocês sobre a vida desse homem, de endemoniado a missionário de Cristo. De endemoniado a missionário de Cristo. Primeiramente, vamos falar sobre a bondade e o poder de Jesus libertando o endemoniado. Olhe comigo, dos versículos de 1 a 9, acompanhe comigo, os versículos de 1 a 9, diz a palavra de Deus: Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso por grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Você tem ideia do que é uma legião? No exército romano, no Império Romano, uma legião de soldados era composta de cerca de 6.000 soldados. A gente não sabe se era esse o total de demônios que tinha na vida daquele homem, mas era uma legião. Mas o que isso nos mostra, queridos? Que para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Quantos casos de pessoas escravas do pecado, escravas dos vícios,
escravas do diabo que foram libertos. Mas quantos desses nós temos na nossa cidade que precisam dessa libertação? Estão escravos. Escravos do pecado, dos vícios, escravos do diabo. É alarmante, amados, o número de drogados, de prostitutas e de crianças abandonadas que nós temos na nossa cidade. Que, pastor? Crianças abandonadas? Tem em casa, mas é como se não tivesse. Porque os pais não cuidam como deveriam. Basta você apenas conversar com os conselheiros tutelares e você vai ter notícia de como estão as famílias, muitas famílias da nossa cidade. Agora, a igreja tem a mensagem da libertação. A igreja tem a mensagem de salvação. E a pergunta é, nós estamos levando essa mensagem para as famílias como igreja? Você está levando? Nós, há alguns dias atrás, Alex nos trouxe em oração aqui o caso de uma criança dos seus 10 anos que foi encontrada dormindo em um freezer. O freezer estava desligado, a pessoa chegou lá para ligar, graças a Deus ele abriu antes a tampa do freezer e estava lá o menino dormindo dentro do freezer. Por que esse menino não queria ir para casa? Nós fomos visitar a família, ele que tem mais 3 irmãos, e de fato nós entendemos por que ele não queria voltar para casa. Que situação aquela família. Que situação, irmãos. Que situação triste. E hoje, Alex, graças a Deus, os 4 foram para Anápolis morar com a avó e estão bem. Conversei hoje com a conselheira tutelar, ela me disse que eles estão bem. Por quê? Porque Jesus entrou lá naquela casa através das nossas orações. Amém, amados? E assim, há muitas outras casas mais que precisa de libertação, de salvação. E quem Deus vai usar? Fala assim, eu. É você mesmo. Somos nós, queridos. Cada um de nós levando Jesus Cristo na nossa vida para que as pessoas sejam libertas. Por que aquele endemoniado que já estava numa situação que tinha sido abandonado pela sociedade, não, esse aí não tem solução para ele. Mas para Jesus, não. Para Jesus, a solução. Quando Jesus chega, a libertação, a salvação, a cura, a vida transformada, a família restaurada. É o que nós vamos ver aqui no texto. Mas antes de chegar a essa parte do que o Senhor já está fazendo na vida desse homem, que o liberta daquela legião de demônios, em segundo lugar, nós queremos ver aqui a maldade dos homens. Em primeiro lugar, nós vimos o poder e a bondade de Jesus libertando aquele endemoniado. Em segundo lugar, observe comigo no texto aqui a maldade, não dos demônios agora, mas a maldade do homem, a maldade do ser humano. Olhe comigo no versículo de 11 a 17. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado e o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E o que eles fazem? Verso 17. E entraram a rogar-lhe
rogar a Jesus que se retirasse da terra deles. O que esses homens fazem depois que vê aquele homem liberto e que os porcos se afogaram? Eles rejeitaram o Salvador, rejeitaram o libertador que é Cristo, porque para eles importava mais o lucro, para eles era mais importante o dinheiro. Eles tentaram resolver aquele problema que não estava ali mais ou menos resolvido, pelo menos não estava lá afastado, vivendo aqui nos sepulcros, aquele homem endemoniado. Então, que ele fique para aí. Pelo menos não vai nos perturbar, a gente tenta prendê-lo, como tentou muitas vezes, mas não conseguiram. Mas quando Jesus então chega e liberta aquele homem, e quem levou os porcos a se afogarem, né, foram os demônios, nós sabemos, mas quem levou a culpa foi Jesus. Porque o pecador, irmãos, dá mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. Nós vemos lá o texto de Jesus, quando ele fala que o semeador saiu a semear as sementes pelo campo, e as sementes caem em vários lugares, cai na terra boa, cai entre os espinhos, cai no solo rochoso, cai entre o caminho onde as aves dos céus comem a semente, e um desses lugares é entre os espinhos, e Jesus, interpretando a parábola, diz que o que foi semeado entre os espinhos é que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Porque para essas pessoas o que importa é o lucro, o que importa é o dinheiro. Não é importante o reino de Deus. Mas nós podemos cair também na mesma tentação de valorizar mais as coisas materiais do que o ser humano. Cuidado, para não valorizar mais as coisas materiais do que as coisas espirituais, do que o reino de Deus. Ao invés de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, estar mais preocupado com as coisas terrenas. E nós podemos cair na tentação de querer fazer a obra de Deus, desde que isso não me traga nenhum prejuízo. Eu faço a obra de Deus, mas eu também não quero, se for para me prejudicar, então eu não quero. Cuidado com isso. Até que ponto, irmãos, eu e você estamos dispostos a gastar a nossa vida para que outros sejam salvos? Até que ponto? Para que outros ouçam de Cristo. Para evangelizar e para discipular é preciso sair da nossa zona de conforto, vencer o egoísmo e a falta de amor ao próximo. É preciso sair da zona de conforto. E eu te pergunto então para você, você quer ser usado por Deus no discipulado? Se você quiser ser usado por Deus para discipular pessoas, nos procure depois. Há pessoas, há famílias esperando discipuladores. Ah, pastor, eu não sei discipular. Você sabe ler a Bíblia? Ótimo. Basta você ir lá e ler a Bíblia com a pessoa. Isso já é discipulado. E fazer uma oração. Então, primeiro nós vimos a bondade e o poder de Jesus Cristo libertando o endemoniado. Segundo, nós vimos a maldade dos homens. E agora, em terceiro e último, nós vemos o poder e a bondade de Deus enviando o homem que foi liberto para testemunhar de Cristo. Olhe comigo nos versículos de 18 a Marcos de 5, de 18 a 20, que diz: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus,
anuncie-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Irmãos, o poder e a bondade do Senhor Jesus Cristo enviando aquele homem que fora liberto para testemunhar de Cristo a 10 cidades, que é Decápolis, né? Com certeza, muitas pessoas foram abençoadas e salvas através do testemunho desse homem, com certeza. Eu fico imaginando as pessoas pensando, se Deus pôde libertar esse homem que tinha uma legião de demônios e salvar aquele homem, ele também pode me libertar e me salvar. Se Jesus pode mudar a história, daquele homem, ele também pode mudar a história do meu pai, a história da minha mãe, a história do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, da minha filha. Também. Por isso, amados, você que foi liberto por Cristo tem a responsabilidade de testemunhar o que Cristo fez em você. Você foi liberto? Então você é responsável por testemunhar a obra de Deus na sua vida. Todo convertido a Cristo foi liberto do pecado, foi liberto do diabo e foi liberto da morte eterna. Quantos aqui foram libertos por Cristo? Deixa eu ver. Quantos aqui foram libertos por Cristo? Glória a Deus. Então eu e você somos responsáveis para anunciar essa mensagem. Então agora você é um mensageiro, um missionário para falar de Jesus Cristo para que outros sejam libertos também. Eu me lembro do meu concunhado, Divino Alves de Moraes, Divino de Moraes, que por muitos anos da sua vida foi um alcoólatra. E minha sogra orava pela conversão dele, e também a esposa dele orava para que Deus convertesse o coração dele. E sabe como é que foi a conversão do de Moraes? Um dia eles estavam na igreja, diz ele que já tinha tomado umas 5 ou 9, já estava de fogo, né? E ouviu a mensagem do Evangelho. Muitas vezes ele já tinha ouvido, mas às vezes quando o pastor fazia o apelo, ele pensar, mas eu vou ter que deixar boi na brasa, eu vou ter que deixar minha pinguinha, vou ter que deixar aquelas músicas mundanas, e parece que tinha uma coisa que carcava ele assim no banco, que ele ficava duro lá. Mas nesse dia, a libertação chegou. Quando o pastor fez o apelo, ele levantou a sua mão, entregou a sua vida a Jesus, foi à frente. A própria esposa ficou admirada, pensou, será que vai mudar mesmo? E aí, pela graça de Deus, no outro dia, ele parou totalmente aqueles hábitos mundanos que tinha, comprou uma Bíblia, comprou livros e quis voltar a estudar e até fazer um seminário. Hoje ele é um pregador da palavra de Deus. Glória a Deus, irmãos. Aquele que ninguém dava nada, mas o Senhor, na sua bondade e misericórdia, transformou. E ele fala, na sua pregação, ele fala de Jesus com vontade, com gosto, com prazer, com animação, porque ele foi liberto das garras do pecado, do diabo e da morte, para a vida eterna. Amém? Concluindo, amados, eu quero fazer aqui 3 aplicações para nós. Primeiro, você consegue enxergar com compaixão as famílias que precisam de libertação na nossa cidade pontalina? Você consegue enxergar as famílias com compaixão?
Segundo, o que é mais importante para você? Seu dinheiro, seu conforto ou a salvação de uma vida? O que é mais importante para você? Seu dinheiro, seu conforto ou a salvação de uma vida? Terceiro, cumpra a sua missão de orar e evangelizar, como nós vimos aqui no texto de Isaías 61, somos sacerdotes de Deus. E a nossa missão é orar e evangelizar. Ore pelas famílias e vai até elas. Vai até elas. Pense, por exemplo, agora mesmo, quem você gostaria que estivesse aqui na igreja, hoje? Está sentindo falta de alguém? Quem você gostaria que estivesse aqui? Então, pense nessas famílias e decida hoje, essa semana, fazer uma visita a essas pessoas. Pensou? Então fala para Deus, Deus, usa-me. Essa semana eu quero visitar aquela família. Amém? Eu e você somos responsáveis. Nós não podemos guardar a bênção para nós. Devemos cumprir a ordem de Jesus e de pregar o evangelho a toda criatura. Vença o egoísmo e a falta de amor ao próximo. Vença, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé e vamos orar. Amado Deus, querido Pai, te louvamos, ó Deus, porque Jesus é o Salvador, é o libertador, e nos libertou e nos salvou. Que nós possamos com alegria vivermos, ó Deus, amando ao Senhor de todo o coração, entendimento, alma e força, e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Ó Deus, o Senhor um dia libertou aquele homem endemoniado, e o Senhor também nos liberta. O Senhor nos libertou da escravidão, do pecado, para uma nova vida. E o Senhor enviou aquele homem como missionário. E o Senhor nos envia também que possamos, ó Deus, cumprir a nossa missão de orar e de evangelizar, levando a Tua palavra. Tira de nós, ó Deus, a maldade do nosso coração, o egoísmo, o orgulho, ó Pai, e dai-nos compaixão, Senhor. Dai-nos compaixão, ó Deus, ao nosso próximo. Nós te pedimos, as famílias que nós pensamos aqui, ó Deus, que essa semana mesmo, cada irmão, cada irmã, seja usado pelo Senhor para levar, ó Deus, a palavra do Senhor, ó Pai, para levar o conforto do Senhor, ó Deus, para dar uma palavra de Deus, ó Deus, a esses lares, ó Pai, que nós pensamos e queremos, ó Deus, que eles também estejam na igreja, em nome de Jesus. Amém.